Caros amigos, sejam bem-vindos. Faz tempo que eu não falo com vocês aqui, um áudio gostoso, livre, tá? Então eu vou te fazer uma pergunta. Qual o maior número vocês já utilizaram? Vocês deram alguma representação para eles? Qual o maior número que já serviu para algo na sua vida? Tá? Seja até uma coisa teórica. E aqui eu estou falando de número, não estou trazendo ideias de cardinalidade, Aleph 0, Aleph 1, estou falando número. Um número finito. Qual o maior que você já utilizou? Essa pergunta, ela parece besta, só que ela é muito importante. Porque o número, o tamanho do número que uma civilização utiliza, não vou nem dizer no indivíduo, tá? Vamos dizer a nível de civilização, o maior número que uma civilização utiliza está extremamente relacionado com a evolução tecnológica, científica dessa civilização. E isso é uma constatação moderna, tá? De que essa relação é uma coisa bionívoca, tá? Para tudo que nós vimos até hoje. Então é muito importante para você medir o estado de uma população, a que nível elas estão intelectualmente ou a nível científico, tecnológico, você vê qual o maior número que você precisa utilizar para vocês conseguirem conviver, para vocês conseguirem realizar as tarefas que vocês fazem, tá? No dia a dia de vocês. Tá? Então eu te faço essa pergunta: qual o maior número que você já utilizou? Eu tenho muita convicção, tá? Que tirando matemáticos e físicos, provavelmente o maior número que você utilizou na sua vida foi o mol, tá? Foi o 10 elevado a 23. Eu acho que você não deu um significado real para nenhum número maior que esse. Tá? Maioria, diria que 99% das pessoas aqui no grupo, até vou fazer um questionário depois, respondam sinceramente, tá? Mas isso, veja, o que eu tô falando a nível de civilização não é a nível de um indivíduo. Então, um indivíduo que não precisou usar mais que o mol, tá? Não tô falando que ele é burro, tô falando que o ambiente que ele está necessita de números maiores que o mol. Tá? Então a gente não pode fazer essa análise individual, tem que ser uma análise coletiva na sociedade. Tá? Acontece que a sociedade utiliza números bem maiores que o mol. Tá? E eu quero falar de números grandes com vocês, números gigantescos, por várias razões. Uma delas é porque nossos números aumentaram, não sei se vocês estão sabendo, se vocês acompanharam o que está acontecendo com o Sistema Internacional de Unidades. E isso é um avanço da nossa civilização. É um momento importantíssimo e está tudo relacionado com tecnologia, com ciências. E eu fico muito fascinado quando eu falo sobre isso. Então vamos começar falando na minha visão como físico, tá? Quando eu estudei física teórica, tá? Eu utilizei números muito grandes, bem grandes. Para vocês terem noção, eu trabalhava em espaços, tá? Que as dimensões eram da ordem de mols. Sabe, você fica preocupado ali com a quarta dimensão, num curso de física, você chega na 10 elevado a 23 dimensão. Tá? Um espaço de fase passa fácil esse número, tá? De um gás. Então, assim, a gente trabalha com números muito grandes. E nós vamos vendo números gigantescos, tá? Ao longo dos nossos estudos. Um número muito bom, muito grande, mas muito bom. Veja, eu não estou falando número aleatório aqui, eu estou falando número que tem significado. Um número muito bom que tem significado é o número de prótons do universo observável. O número de prótons vai ser aproximadamente o número de partículas que a gente tem no universo observável, o número de Eddington, tá? E esse número é da ordem de 10 elevado a 80, se eu não estou enganado. É 1 seguido de 80 zeros. É um número grotesco, tá? Sabe o 10 a 23? Eu não estou falando que ele não é pegar o 23 e somar, pegar o 20 e somar mais 60 para dar. Tipo, tem que multiplicar por um número, seguido de 60 dígitos para chegar nesse número de Eddington. Tá? E é um número que você consegue computar. Ele serve para algo. Como é que ele chegou nesse número? O Eddington, ele olhou a densidade, a gente conhece, não, o tamanho do nosso universo observável, pega a velocidade da luz, multiplica aí
pelo tempo que o universo existe, né? A gente tem essas estimativas. Você tem o volume do nosso universo observável, nós temos a densidade de galáxias que nós conseguimos enxergar, nós temos a densidade de estrelas nessas galáxias. Então você faz essas multiplicações e divide. Você tem o peso médio de uma estrela, tá? A gente sabe o tamanho médio de uma estrela, multiplica e divide pelo tamanho pela massa de um próton. Você vai ter uma estimativa que deve estar muito próxima da realidade, tá? As diferenças aí são em algarismo que não faz diferença. A ordem da conversa é essa mesma, é 10 a 80. Mais ou menos isso, o número de prótons no universo. Esse é um número gigantesco, gigantesco, tá? Para vocês terem noção, o núcleo atômico, lá dentro do núcleo, tá? Dentro do núcleo atômico, nós estamos falando de uma coisa assim abaixo de 10 a menos 14, 10 a menos 15, tá? Metros. 10 a menos 15 você já entrou no núcleo atômico, tá? A gravitação quântica vai acontecer lá para 10 a menos 34, é 0, 34, 33 zeros e o número 1 lá atrás, tá? Então assim, se você pegar o menor número da natureza que a gente conhece, que é o 10 a menos 34, o menor tamanho que a gente vai poder visualizar na natureza, até onde a gente sabe, e pega o maior tamanho que a gente tem da natureza, você faz umas contas, você chega nos 10 elevado a 200, 10 elevado a 300, são números que têm algum significado, tá? Quantas vezes o número de Hubble é maior que o comprimento de Planck, que é o 10 a menos 34. Que, aliás, é bem legal como é que você chega nessa dimensão diminuta, tá? É onde a mecânica quântica encontra com a relatividade da Kabum. Tá? Basicamente, aí você faz a pergunta... deixa isso pra lá. Isso é um outro áudio, tá? Eu vou entrar na gravitação quântica, que não é minha ideia. Então, a física me apresentou, minha primeira formação, a números muito grandes. E eu fiquei impressionado de usar esses números. Mas, meu amigo, isso acabou na terceira semana da minha aula de teoria dos números, quando eu fui estudar matemática, tá? A teoria dos números mexe com número grande, número que tem significado. Você vai resolver um problema e te dá um número. É um número grotesco, mas eles existem. Tipo, são coisas que não dão nem para falar. Pega esses números aí que a física trabalha, é isso elevado a isso, elevado a isso, elevado a isso 1000 vezes, resolve um problema. Que tipo de problema? Um número que os seus primeiros 1 milhão de dígitos tem que ser iguais e depois o resto tem que ser divisível por tanto. Você faz essas perguntas para a teoria dos números, saem uns números, sim, bizarros, tá? Então, de longe, esses foram os maiores números, tá, que eu utilizei na minha vida para resolver problemas completamente teóricos, mas eram números reais e finitos. Tá? Eu nem sei dizer o tamanho deles. Não, é difícil você computar. Quer dizer, não é tão difícil computar o número de dígitos. Até dá para fazer, só que eu não fiz isso. Mas assim, você perde completamente a noção do tamanho desses números. E 10 elevado a 80 já é um número que já faz pouquíssimo sentido para você. Imagina os números que você vê na teoria dos números, resolvendo problemas reais. Então, é impressionante. E há pouco tempo, né, perceberam que existia uma objeção muito interessante entre a evolução de uma sociedade e o conhecimento dos números. Tá? Na época do Arquimedes, ninguém utilizava quantidades maiores que 10.000. Tá? Tanto que foi o Arquimedes que propôs a miríade. Como que calcula uma miríade de 10.000? Tá? Para que você, há 340 a.C., precisa de um número grande desse? Você não faz comércio, você não organiza as coisas. Tá? E conforme você vai evoluindo essa sociedade, você vai evoluindo também a necessidade de ter números gigantescos. Tá? Até 1960, tinha umas tribos na África, os Hotentotes, que eles contavam até 4 depois, ou 3, um negócio assim, depois era muitos, para eles era muitos. Bom, os caras comiam terra até 1960, por quê? Porque realmente aquela tribo ficou tão isolada que ela não evoluiu, tá? Ela ficou parada ali e também eles foram acabando, tá? Porque imagina, se tem vindo um exército para brigar com eles, aí manda um olheiro lá, um cara para dar uma olhada, e vai lá, vê quantos soldados tem. Ele vira e fala, tem muitos. Então eles pegam e mandam muitos para combater com eles. Mandam 5 contra 10.000 soldados. Então assim, não dá, tá? E eu acho que não existe mais os Hotentotes, mas naquela biblioteca, naquela enciclopédia, na verdade, matemática da Life, tem foto desses caras ali.
Então isso é muito interessante. E por que eles não conseguiram evoluir? Porque eles estavam isolados, tá? Então, o comércio, a interação das pessoas faz com que exista a necessidade de números maiores. E nessa semana, agora, nós tivemos prefixos aprovados pelo sistema internacional. Por exemplo, o RONA, tá? O octilhão, é 10 elevado a 27. O queta, que é o nonilhão, 10 elevado a 30. Nós também temos lá no outro extremo o ronto 10 a menos 27, que é um octilionésimo, e o queto 10 a menos 30, que é um nonilionésimo. Tá? E por que nós estamos tendo que aprovar esses prefixos? Porque nós estamos precisando, nós estamos gerando uma quantidade de bits gigantesca. Tá? E agora, na próxima década, isso vai explodir com a computação quântica. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Faz algum tempo que foi em 2018, eu comecei um projeto, tá? Estava hospedado na minha página da Unicamp. Era o Qubit. Desculpa, era o eQuant. Era um gerenciador para você montar carteiras de investimento. Tá? Então você punha lá quanto você queria investir. Tá? Na época, quando eu criei, eu também você podia pôr o risco que você queria assumir. E ele calculava uma carteira de investimento para vocês. E isso é um cálculo tão absurdo que vocês não têm noção. Tá? Só para vocês terem noção, uma noção básica da história. Se você pegar 10 reais em moedas de 1 centavo e querer dividir em 50 alunos numa sala de aula, a quantidade de possibilidades que você chega é da ordem de 10 a 80, números de átomos no universo, números de prótons no universo. Tá? Então, esses problemas de otimização, como o problema de carteiras de investimento, é uma coisa que gera uma possibilidade gigantesca, assim, é descomunal. Se 10 reais para 50 alunos gera essa loucura, essa insanidade desse número, imagina pegar 10 mil reais para você investir em as 80 ações que compõem o Ibovespa. Eu tenho que escolher entre as 80, só que cada uma tem um preço, cada uma tem um retorno, cada uma tem um desvio padrão. Então, assim, é um problema insano que dá para tentar resolver classicamente, só que, é um puta de uns tiros no escuro. O eQuant faz isso muito bem, teve resultados excelentes, só que, cara, ele coitado, ele é um algoritmo clássico, tá? E onde entra a alegria agora? Que com computadores quânticos nós vamos ter um negócio chamado paralelismo, que você pode analisar uma cacetada de possibilidades ao mesmo tempo, umas portas lógicas aplicadas em um monte de qubits ao mesmo tempo. Tá? A IBM lançou um computador de 234 qubits, um negócio assim, tá? Esses dias. Então, só para vocês terem noção, isso é equivalente a um computador de 2 elevado a 234 bits. Tá? Dá um 10 elevado a 70. Tá? É 10 bilhões de vezes menor que o número de átomos do universo, mas 10 elevado a 70 é um número gigantesco. Imagina jogar essas portas lógicas para analisar carteiras no mercado. É isso que nós temos na mão, isso. Tá? Isso no próximo ano, nos 2 talvez. Eu já estou pondo na mão, tá? Eu já estou brincando com isso lá nas minhas playlists. Não com esse volume, 234 qubits. É uma maravilha, mas também tem que saber programar isso. Agora, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos conseguir otimizar o mundo agora com os computadores quânticos. Nós vamos poder analisar essas montanhas de informações que hoje os computadores clássicos, coitados, eles têm que escolher um quadriculado ali e trabalhar nesse domínio todo cheio de buraco. E ele vai procurar uma solução nesses buracos quase de maneira aleatória. Ele joga ali uns pontos aleatórios, e dentro desses pontos que ele consegue computar, ele vai tentar achar a melhor resposta. Mas nunca que ele chega no máximo global. Nossa, é uma insanidade. Tá? Mas os computadores quânticos podem nos aproximar dessas soluções. E isso é fantástico. Porque otimização é o problema mais maravilhoso que existe. Tá? Quem não quer otimizar a logística da entrega de um produto que você tem, de um fabricante, otimizar absolutamente toda cadeia de produção, cadeia de entrega, alocação de recursos, tá? Para os governos poderem fazer isso, aonde nós vamos alocar o nosso capital, onde numa empresa, quais são os projetos interessantes, quais são os funcionários que merecem melhor, merecem mais,
tá? Então, esses números gigantescos, nós vamos começar a ter contato com eles, tá? E isso vai abrir uma porta maravilhosa. Eu acho que a próxima década vai ser muito promissora, mas para você entrar nessa década, você não pode ser um hotentote, tá? Você não pode ser um hotentote de gravata. Você vai ter que estudar, você vai ter que sujar suas mãos. Então eu convido vocês a estudarem matemática, tá? Tem excelentes canais no YouTube, tem um canal muito gostoso, o professor Possani da USP. Olha o canal dele, ele inclusive tem um vídeo semana passada, lançou um vídeo sobre números grandes, bem menores que esses que eu estou falando para vocês, mas números grandes, tá? Esse é um canal maravilhoso. Procurem também conhecimento. Olha, aquela playlist que eu estou fazendo de computação quântica, a playlist Mão na Massa, vocês conseguem ter contato com isso, tá? Não percam essa oportunidade da gente sair da pré-história da ciência de dados e entrar nesse mundo maravilhoso que de fato vai começar a trabalhar com esses números que hoje nós negligenciamos totalmente por incapacidade de rodar um algoritmo, tá? Então a gente tem algoritmos para rodar as nossas carteiras. E se você me der todos os ativos da bolsa, eu te dou uma solução matemática, tá? Sobre qual a melhor carteira de investimento que você tem para o seu budget. Acontece que ninguém vai conseguir computar isso. Tá? O universo termina e ninguém computa, nem com um computador do tamanho do planeta Terra. Não consegue computar, tá? Se a computação for clássica. Mas a solução matemática existe. Tá? Então o nosso papel tem que ser, como é que eu saio desse mundo matemático ideal e agora eu vou analisar isso na realidade? E a resposta também passa por transformar o seu problema matemático num problema energético e deixar a mecânica quântica resolver isso, porque nessas questões existem princípios de minimizações ou extremizações da natureza, como o princípio de Hamilton. E eu vou acabar aqui para não me estender mais, porque eu poderia falar a noite inteira desse assunto, de tão maravilhoso que ele é.